Essa vistoria, você precisa ir lá fazer essa vistoria, né, e registrar todas essas evidências, né? Essas evidências não é só as coisas ruins, mas as coisas boas também que estão lá. Porque as vistorias, antes, no passado, dentro da minha empresa, se registrava só as coisas ruins, né? Não registrava também as coisas boas que estavam lá. E às vezes o inquilino, quando vai desocupar um imóvel, e se tu não constatou também as coisas boas que estão lá, se ele estragou, como é que ele pode alegar para você? Ah, ele estava assim, né? Então, a importância dessa vistoria, você tem que estar bem especificada, né? Item por item, se tem alguma manutenção para fazer, ou se vai ser executada ou não, né? Ah, se tem aquela parede tá lisa, tá pintada em parelho, né? Não tem manchas, né, na parede. Então, você que tem que constatar isso, você tem que registrar tudo isso, né? Ah, tem móvel sob medida na cozinha. Ah, tem uma cortina no quarto, você também vai constatar isso. Ah, os trincos da porta, se tem chave ou se não tem, né? Então você vai lá filmar e fotografar também. Registrar tudo isso, as coisas boas e as coisas ruins, para constatar realmente. O inquilino entrou, você vai entregar esse laudo de vistoria e ele vai ter que retornar essa vistoria para você, que ele conferiu item por item. Então o inquilino constou lá que a parte elétrica está com problema numa tomada daquela. Claro, porque a energia não tinha energia, estava desligada quando você for fazer vistoria. Então, a orientação que você vai dar para o inquilino, que na medida que ele tomar a posse, ele vai botar em uso a parte elétrica e parte hidráulica. Se surgir algum problema, eles têm que entrar em contato. Ah, mas tá descascando uma parede lá em cima daquele rodapé, daquele imóvel, daquela sala de visita lá daquele imóvel. Então, não tinha isso, mas começou a infiltrar alguma coisa lá. Aí também o inquilino vai reclamar para você e você vai lá observar isso daí com o inquilino e vai perceber que realmente não foi colocado no laudo de vistoria, né? Com vestígios de alguma infiltração, né? Com vestígios. Quando a gente tem alguma coisa, eu uso muito essa palavra vestígio de cupim, vestígio de infiltração, vestígio de desgaste do uso, né? Então, são essas situações no nosso dia a dia que a gente vai buscando cada vez mais experiência e a gente vai constatando, né? Tudo isso no nosso dia a dia. Antes, lá na minha empresa, as minhas colaboradoras registravam só as coisas ruins, as imperfeições que constavam no imóvel, mas as coisas boas, né? E as coisas boas, como é? E era nessas coisas boas que davam maior conflitos, realmente, né? Porque daí a gente não tinha como mostrar. Porque lá na vistoria, você fez uma vistoria com o proprietário acatou, fez. O inquilino entrou no imóvel, você fez outra vistoria antes desse inquilino entrar, porque daí o proprietário já fez todas aquelas melhorias naquele imóvel que você sugeriu para ele. Aí o inquilino arrumamos, aí a gente conseguiu um locatário para alugar este imóvel dessa pessoa, que ele deixou já perfeito o imóvel. Aí o inquilino entrou. Você vai fazer a outra vistoria antes desse inquilino entrar. E esse inquilino também vai assinar essa vistoria, né? Então vai ter a vistoria de entrada, né? E quando esse inquilino desocupar o imóvel, essa vistoria, você vai fazer a outra vistoria de saída. E vai haver uma comparação dessa vistoria de saída com a vistoria de entrada. Exemplo disso, eu posso dizer para você que, por exemplo, uma cortina. Lá na entrada, a cortina, o proprietário entregou a cortina em estado de uso perfeito, em condições de uso, tranquilamente, inclusive com lavação, arrumações. Foi contratado um profissional, o profissional foi lá, tirou, levou para lavar, instalou, foi tirado, filmado e fotografado a cortina.
cheirosíssima, né? Bem cheirosa. Inquilino entrou. Inquilino usou um período de 3 anos o imóvel. Aí, na entrega, fazer a vistoria. Ó, a cortina tem que chamar um profissional para arrumar a cortina, porque ela tá arrebentada, né? E tem alguns fios puxados, porque o inquilino tinha gato. O gato era novinho, subiu, puxou os fios todinho daquele tecido lá, e aqueles fios estavam aparentes, né? O que tem que fazer? Chamar esse profissional, o mesmo profissional. E também, quando o proprietário entregou para você, que ele lavou essa cortina, você também deve pegar esse recibo que ele contratou essa pessoa que foi lá, lavou, né? Deixou impecável. Então, para o inquilino usar essa cortina. Então, constatamos lá, isso eu tô dando esse exemplo porque foram coisas que aconteceram comigo. O inquilino tinha um gatinho, o gatinho arranhou e, inclusive, eles tinham criança pequena, a criança também se pendurou, caiu lá as cortinas, madeira, né? Então, foi chamado o mesmo profissional para fazer, para poder entregar perfeitamente. Ah, os rodapés. Os rodapés também deu problema eles tinham um cachorro pequeno também. Os rodapés, foi constatado lá o rodapé do imóvel que é de madeira. O cachorro, o filhote, o que aconteceu? Ruía os cantos das portas e os rodapés, né? Os cantos dos rodapés, né? Então, aí o inquilino disse que não iria pintar. Como não pintar na hora da desocupação? Tá aqui, querido, você como entrou, tá aqui. A vistoria sua de entrada. Tá lá, registrado, fotografado, filmado, inclusive registrado lá no papel, né? No relatório, foi feito o relatório bem por cada peça, as características do imóvel em si, né? Então, nós tínhamos evidenciado os rodapés que estavam em perfeito estado, as portas em perfeito estado. Então, o que ele tem que fazer? Ou ele tem que perceber que tem que pintar todinho. Às vezes, se precisar trocar um pedaço daquele rodapé, se troca também. O inquilino tem que cobrar do inquilino. Ou as portas são também ruídas. Tem remédio para as portas? Vai dar para fazer o conserto? Vai dar para consertar e depois pintar? Deixar elas intactas? Ótimo, divino e maravilhoso. Só que esse inquilino tem que entregar igual como ele, quando ele entrou naquele imóvel.